Não pode sentar, fiquem à vontade. Está todo mundo cansado, sabe? Né? Eu sou bem espontânea, tá? Bem tranquila. Eu falei aqui para eu sou demais. Eu estou muito cansada porque minha mãe está com dengue. Aí o pastor veio falar que a esposa dele estava cuidando da mãe, eu também estou cuidando da minha. Gente, como é difícil, meu Deus do céu, a dengue está afetando muita gente. A dengue está muito forte. É que o pessoal não divulga os números, mas está demais. Vamos deixar isso lá. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque todas as coisas que nós vivemos, quando nós estamos na presença do Senhor, tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Só para me dar conta disso, em certas horas a gente esquece que tudo das nossas vidas está debaixo das mãos do Senhor. E eu quero agradecer ao meu amado Jesus, ao meu amigo Espírito Santo, o meu Salvador, o meu amigo pessoal íntimo, porque ele que me trouxe aqui. Gente, eu sou amiga dele, eu sou filha dele, nós somos amigos dele, nós somos filhos dele, e a gente tem que se apropriar disso com verdade, com fé e com intimidade. E eu quero agradecer a Paula, né? Eu vim por tabela, porque quem era para mim era outra irmã lá na sede, aí ela que me indicou. Mas eu fico muito feliz quando eu cheguei e disse, Senhor, porque eu recebo mais um povo que faz parte do teu rebanho. Glória a Deus, muito obrigada pela recepção dos irmãos. Agradeço aos irmãos, são muito simpáticos, né? Obrigada. Irmãos, já vamos começar a pregar, porque eu falo um pouquinho, mas eu vou tentar resumir. Eu não consegui estudar tanto, porque foi muito corrido essa semana, muito trabalho, conforme para lá e para cá. Mas já foi lido, mas vou ler só no Êxodo 3, 1 ao 3. Eu vou usar óculos, porque a gente está ficando da pista, né? Êxodo 3, 1 ao 3. Se os irmãos, eu não sei como que é aqui na minha igreja, a gente fica em pé, por reverência à palavra do Senhor. Né? Vamos ler do 3, Êxodo 3, do 1, só vou ler até do 1 ao 3 mesmo, tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima no meu quarto. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, irmãos? Só até aqui. Tem mais um pouquinho. Irmãos, vamos dar o de Moisés. Aí. Eu tenho dificuldade de concentração. Tá? Eu tenho muita dificuldade de concentração. Me desculpe, viu, irmãos? Mas é uma falha minha quando eu prefiro. Eu tenho dificuldade, porque eu não tenho defeito que está me passando. Irmãos, nós vamos lá. Já oramos, nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Irmãos, falar da vida de Moisés, fazer aqui minha colinha, né? Falar da vida de Moisés. Aqui todo mundo já ouviu falar de Moisés, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar da vida de Moisés, mas mesmo assim, vamos recapitular algumas coisas concernentes à vida de Moisés que retrata, que fala do capítulo 3. Você vê um pouco mais grande, me ajudou, né? Ajuda a Paulinha aqui. Irmãos, primeiro, Moisés foi o maior legislador. Eu vou retratar, nós vamos começar, vou contar um pouco da vida desse grande homem de Deus. Da vida desse homem que é uma referência, foi um dos maiores, foi o maior legislador, um grande profeta, um grande homem de Deus. Primeiro, todos nós sabemos aqui que Moisés, ele era filho de Hebreu e foi criado, porém, naquele tempo, o Faraó ficou sabendo que haveria de nascer um homem, naquele tempo, que iria praticamente destruir a nação de
a nação do Egito, a nação do Egito. E o faraó, esses faraós eram homens ditadores, eles eram déspotas, eram homens tiranos, realmente, o déspota era, terminava, saía, morria um, a família, ela tinha a sucessão. Então, sempre de família, morria um, tinha outro, era o sucessor sempre da família. Então, irmãos, quando o faraó soube, e o pessoal estava comentando naquele tempo que iria nascer um libertador do povo egípcio, que esse libertador praticamente iria destruir a nação do Egito. Eu falo de Israel, porque meu Deus, Israel está na minha cabeça. Iria destruir a nação do Egito. Então, o que aconteceu? Moisés, um homem, lá em Atos 7, vou até agilizar algumas coisas, em Atos 7, 22, a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Em Atos 7, 22, diz isso, e começa a discernir, começa a se destacar, a falar mais da vida de Moisés. Então, irmãos, aí o faraó manda matar todas as crianças, e a mãe, os pais de Moisés conseguiram esconder Moisés por 3 meses. Se a gente for ver bem, irmãos, é muito difícil, porque uma criança nessa idade chora, só sabe chorar. Chora por fome, chora por contato de doença, então é muito difícil. Imagina o sufoco que ele teve de esconder uma criança para que não fosse morta. A Bíblia fala que foram muitas mães lá, tantas mães chorando por causa de irmãos, eu não faço ideia. Quantas crianças foram assassinadas porque um homem teve medo de perder o poder dele. Então Moisés foi instruído em toda a ciência até os 40 anos. Moisés viveu no Egito. Irmãos, pensa no homem que teve, toda a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência e sabedoria. Então, o Egito, naquele tempo, era um lugar, digamos que era, como eu posso dizer hoje? Era a cidade que tinha mais cultura e conhecimento naquela época. Digamos que ele estudou em Harvard. Quando não conhece Harvard aqui, gente, é só para homem muito inteligente. Então, digamos que Moisés provavelmente sabia falar alguns idiomas, conhecia astronomia, naquele tempo, astrologia, tinha muito conhecimento. Então, Moisés, durante 40 anos, ele viveu no Egito como príncipe do Egito. Então, esse homem, imagina que ele tinha tudo ao seu dispor. Porém, irmãos, eu vou falar uma coisa. Moisés, um certo dia, ele estava passeando, ele foi visitar. Eu vou abrir aqui um parênteses. Moisés já sabia que ele ia ser um libertador. Ele não sabia como ainda. Mas a Bíblia relata que Moisés já sabia que ele ia ajudar o povo dele. Só que algumas vezes, o faraó ele tinha algumas dúvidas em relação ao Moisés. Porque se a gente for ver, quando ele saiu para visitar o povo, ele viu que tinha um homem egípcio. A Bíblia chama de exatores, que eram os homens dos carrascos que cuidavam do pessoal lá. Se não trabalhasse, era chicote e bom. Então, irmãos, Moisés foi, discutiu com aquele homem, teve com aquele homem, ele viu, judiando do povo dele, ele chegou lá e matou o homem. Se a gente for ver bem, Moisés, príncipe do Egito, cheio de poder, era um homem também que teve muitas batalhas e também teve algumas batalhas que ele conseguiu. Então ele tinha conhecimento, poderoso, filho da filha de Faraó, e ele teve medo de ser morto. Se a gente for ver bem, ele tinha tanto poder, porém a Bíblia diz que Faraó consentiu na morte dele. Moisés foi e fugiu. Irmãos, aqui começa, eu estou resumindo tudo muito rápido. Moisés chega, agora vamos chegar aqui no ponto principal da vida de Moisés. Irmãos, Moisés, ele foi tratado. Moisés foi um homem que tinha muito conhecimento, como eu falei, tinha sabedoria, teve uma vida de príncipe, porém ele teve um chamado. Aqui no Êxodo, no capítulo 3,
está começando, Moisés aqui começou a ter uma intimidade. Até nesse versículo aqui, Deus nunca tinha falado com Moisés. Nunca Deus tinha se apresentado para Moisés. E nesse chamado, Deus ele tem algumas preocupações. A primeira, irmãos, a Bíblia diz que Deus estava, já havia mais de 400 anos, que o povo de Deus, que os hebreus estavam naquela escravidão, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e viu o sofrimento do povo. Então Deus escolheu Moisés. E Deus tinha algumas preocupações, irmãos. Deus teve algumas preocupações. A preocupação de Deus foi o sofrimento do povo. Essa altura, a vida de Moisés, irmãos, Moisés viveu 120 anos. Durante 40 anos ele viveu como príncipe. Durante 40 anos ele viveu no deserto. Agora eu vou falar dos 40 irmãos. Viver no deserto é muito difícil. Para começar, vamos ver aqui. Moisés, durante esse período de 40 anos, ele foi pastor de ovelhas. E as ovelhas, a Bíblia diz que o sogro dele, que era Jetro, ou também Reuel, que é um outro nome. Algumas têm Reuel ou Jetro. Então, durante 40 anos, e os egípcios, irmãos, veja só, um homem que tinha conhecimento, que era príncipe, ele foi trabalhar por algo que os próprios egípcios, se eu não me engano, eu não lembro agora o versículo, que diz que os próprios, lá em Gênesis, se eu não me engano, 46, fala que os egípcios, eles desprezam a profissão de pastor, de ovelhas. Irmãos, e Moisés, ele foi trabalhar, Deus quebrou a produção. Durante 40 anos, vamos analisar agora, vamos pegar 40 anos aqui. Ele chega lá, ele tem uma crise até de identidade, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Ele fica durante 40 anos sendo transformado. Primeiro ele chega e ele conta lá, vamos começar aqui da história. Quando ele chegou lá na terra de Midian, Jetro tinha 7 filhas. Essas 7 filhas dele estavam apacentando as ovelhas. Aí de repente, quando Moisés chega lá, ele já tinha acabado de chegar, a gente não diz exatamente, ele tinha acabado de chegar lá naquelas terras, ele chega em Midian, aí de repente ele vê aqueles homens descartando aquelas mulheres, eles pegam aquelas mulheres, tiram lá do poço e expulsam elas para não dar água para as ovelhas dele. Aí Moisés chega e diz, olha, vocês pensam o quê? Digamos assim, como que vocês fazem isso com essas mulheres? Elas vêm até aqui, são mulheres. Então, ele expulsou esses homens que a Bíblia fala e ajudou essas mulheres a cuidar das ovelhas e dar água para elas. Então, irmãos, a gente vê aqui Moisés, ele já tinha um jeito de um pacificador, ele já tinha um jeito de que ele defendia, digamos, os mais vulneráveis, exatamente, as pessoas que necessitavam de mais ajuda. Aí, irmãos, vamos ver. Aí, de repente, ele casa com a filha de Jetro, a filha mais velha. Aí ele começa a pacificar no deserto essas ovelhas. Aí, no determinado dia, ele tem um encontro, irmãos. Tem um filme que eu assisti baseado na vida de Moisés, que diz que aquela montanha onde ele foi, era a montanha que ninguém se achegava pela perto, porque ele dizia que aquela montanha era a montanha de Deus e que ninguém ousava chegar lá. É tanto que aqui no capítulo, deve estar falando que Deus bradou com Moisés quando Moisés chegou lá. Então, quando Moisés chegou lá, irmãos, Moisés chegou lá e Deus bradou com ele. Mas antes disso, a gente vai ver aqui que houve uma conversa, se a gente for ver no capítulo 3, houve uma conversa em quadro muito profunda com Deus e com Moisés. E Moisés aqui parece que ele tinha se tornado um homem tão humilde. Irmão, pensa, você no deserto, 40 anos, apacentando ovelhas, que não é fácil, você fica de dia, você fica de noite, ovelha, às vezes ovelha dá trabalho, a ovelha também ela é muito teimosa, a ovelha para precisar de Bíblia fala muito sobre chama de ovelhas, né? Irmão, nós somos teimosos demais. Pensa, a gente dá trabalho, a gente às vezes quer se desviar do príncipe do Senhor, a gente fica doente, pastor de ovelhas tem que cuidar. Então, ir lá no deserto, irmãos, eu já fui lá em Israel 2 vezes.
E eu vou te falar, o deserto é um lugar que humilha qualquer pessoa. No deserto não tem nada além do sol escaldante, pedra e areia. E quem fica no deserto se humilha, porque aí você não tem nada para viver. Se você não levar, você não tem água, não tem parede muito perto. Ou você já vai prevenido, ou se você faltar água ou comida, porque a fome humilha a pessoa, o calor, a solidão. Então pode ter certeza que durante esses 40 anos Moisés mudou muito em relação ao que ele era com Cristo. Primeiro, Deus teve que trabalhar durante 40 anos. Até 40 anos ele viveu no deserto. De 40 aos 80 anos, quando ele teve esse chamado, até os 80 anos Deus não havia falado com Moisés. Ele tinha experiência com Deus, ele já acreditava em Deus, porque Jetro já era um servo de Deus. Jetro já acreditava no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porém, durante esse período de 40 anos, Deus nunca tinha se aparecido para Moisés. Se você for ver nos capítulos anteriores, Moisés, ele estava, a Bíblia fala rapidamente da fuga do Egito, quando do nascimento, e porém, só no capítulo 3 que fala que Deus teve uma conversinha muito íntima. Aí tem três elementos que a gente encontra, irmãos, nessa conversa entre Deus e Moisés. Primeiro, a firme decisão de Deus de libertar o seu povo. A segunda é a escolha de Moisés, a escolha que Deus fez. Escolheu Moisés como instrumento humano para libertar o povo de Deus. A terceira, a relutância de Moisés em assumir uma responsabilidade tão grande e difícil. Irmãos, é muito difícil liderar pessoas. É muito difícil conduzir pessoas. E eram mais de 3 milhões de pessoas quando Moisés se foi do Egito. Mas eu quero aqui fazer mais alguns pontos durante a vida. Irmãos, para começar, Moisés, com certeza, se você está no Egito, você não tem mais do que 2 roupas, mais ou menos. Uma roupa, tira uma, já veste a outra. As suas sandálias são as coisas mais simples, discretas, sempre tudo cheio de areia. Eu via lá os beduínos, que são os homens do deserto. Aí você vê como são resistentes e você vê a vida difícil que eles têm para os homens que realmente moram no deserto. Então é uma vida realmente que a pessoa é transformada. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ser usado por Deus e a pessoa acha que é de qualquer jeito. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor e às vezes a gente acha e diz assim, nossa, eu estou pronto. Tem muita gente que diz assim, eu queria tanto pregar, eu queria tanto cantar, eu queria tanto isso, tanto aquilo. Irmãos, mas eu vou falar uma coisa para você. Para a pessoa ser usada por Deus, Moisés foi preparado durante 40 anos para ser preparado para liderar o povo. A Bíblia fala, se eu não me engano, lá em Números 12, 3, que diz que Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, Moisés, ele foi trabalhado no temperamento dele, porque ele era um homem que não era muito fácil, não. Ele já se irritava, já foi lá, já veio o judiado do povo dele, já foi lá e matou. Então, irmãos, e muitas vezes a gente diz assim, Senhor, eu queria tanto pregar, Senhor, eu queria tanto fazer isso. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que ter para a gente levar a palavra de Deus, que a gente tenha, que a gente se prepare, uma das coisas, santidade de vida, ser preparado, estudar, conhecer, orar, jejuar, ter intimidade com Deus. Irmãos, para servir a Deus não é de qualquer jeito. Quando a gente quer verdadeiramente, olha como o mundo está hoje, irmãos. Vamos trazer um pouco da nossa realidade. Olha como é que o mundo está. Olha, o pecado se tornou comum dentro da casa do Senhor. Muita gente, o pecado, o diabo está fazendo do pecado algo tão normal, digamos assim, que hoje as pessoas, essa geração nova, está crescendo no meio de tanta normalidade, que tudo pode, tanto faz, nada está tudo bem. Irmãos, mas não é desse jeito não. Deus nunca mudou na essência e na santidade dele. O Senhor nunca mudou na santidade dele. O Senhor nunca mudou nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor nunca mudou naquilo
Irmãos, para ser usado pelo Senhor, quem tem um ministério, a gente está vendo aqui pela vida de Moisés, um homem tão inteligente, porém Deus teve que trabalhar na vida dele. Por que Deus não fez antes? Porque Deus sabia o tempo. Chegou a hora. Quando chegou a hora, Deus levou Moisés até aquele monte, Deus falou com ele, e aí disse mais. Não foi de qualquer jeito que Deus falou com Moisés, não. Quando ele chegou, quando Moisés subiu lá no monte Sinai, lá no mesmo monte Sinai, Deus falou: Moisés, Moisés, e bradou com ele, disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Irmãos, para a gente se achegar ao Senhor, a gente não pode também chegar de qualquer jeito, não. Tem muitos impedimentos na nossa vida. Um exemplo aqui: Moisés, quando chegou lá, vamos pegar essa sandália, vamos fazer aqui, vamos fazer uma paráfrase, uma comparação. Para a gente chegar até a Deus, muitas vezes, a gente tem que tirar os impedimentos que tem na nossa vida. Para a gente chegar diante do Santo dos Santos, para a gente chegar diante da presença de Deus, como é que se faz hoje? Irmãos, nós temos livre acesso. É só a gente dobrar nossos joelhos e orar. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente fica desesperado. Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Irmãos, mas o Senhor, se eu e você queremos ser usados pelo Espírito Santo, se nós queremos ser cheios da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, a gente tem que se preparar. A gente tem que se separar e santificar. Santo é separado do pecado. E muitas vezes as pessoas, irmãos, querem viver a vida de qualquer jeito. E a palavra de Deus diz que não é de qualquer jeito, não, irmãos. Para fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito, tem que ter renúncia. Quantas coisas, meu Deus, a gente vê aqui de um homem que já, de tanta renúncia que teve na vida de Moisés, uma transformação de temperamento. Deus transformou um homem manso, tão manso, que a Bíblia diz que era o homem mais manso de toda a terra. Moisés teve até uma crise de identidade, era um homem egípcio, era um homem hebreu, foi criado no meio dos egípcios, com os costumes daquele tempo, e depois foi para o deserto, para o meio de um povo que era pastor de ovelhas, que era a cidade de Midian, que é lá perto do Monte Sinai. Irmãos, eu estou vendo, tem um lugar lá, mas é que o Monte Sinai ele fica perto, acho que não é da Turquia. A gente vai no suposto Monte Sinai, mas tudo bem, fica do outro lado de um rio. Irmãos, ali é muito difícil. A Bíblia fala que Moisés, já com quase 120 anos, ele subia, quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, ele subia o Monte Sinai. Irmãos, é muito alto, é muita pedra, é muito difícil. Eu passei uma semana com as pernas inchadas de subir naquele lugar. Era um homem que tinha força, que tinha resistência, que tinha vigor. Irmãos, e voltando agora, aí Moisés, durante esse período, quando ele começa a ter uma conversa com o Senhor, Moisés ele mostra muita insegurança. Irmãos, a gente vê aqui que Deus escolheu Moisés. Moisés vai ser você. Mas durante os 40 anos da vida dele, ele foi tão moldado, ele se tornou tão humilde, mas tão humilde até demais, mas tão humilde, que ele disse assim: Senhor, eu sou um homem de palavras, de boca pesada. Irmãos, ele não tinha. Eu imagino só, um passando 40 anos no deserto, calado, porque ele não fica conversando, ele fica conversando com as ovelhas. A Bíblia diz que até de boca pesada o homem ficou. Ele começa nessa conversa com Deus, ele começa a colocar: mas eu, Senhor, por que eu? Se a gente começar a ver aqui a conversa dele, ele coloca tantos impedimentos. Ele diz: mas Senhor, se eu for lá, se o Senhor não for comigo, aí Deus diz assim: eu serei contigo. Irmãos, lá em Êxodo 33, 11, Deus fala, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Irmãos, quando Moisés estava lá na sarça ardente falando com o Senhor, ele colocou muitos impedimentos, ele achou muito difícil. Primeiro ele não queria, mas eu, Senhor. Ele falou, aí até chegou ao ponto que a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Aí disse: tá bom, eu vou trazer seu irmão Arão, ele será sua boca, mas você
será por Deus. Irmão, olha que coisa tão profunda. Aleluia. Irmãos, hoje 40 anos a gente vê aquilo como Deus trabalhou na vida desse homem para que ele fosse um libertador. Irmãos, você chegar e tirar um povo de uma outra nação, você saber lidar com pessoas, para você estar na posição, Deus, o próprio Deus falou que Arão seria por boca dele, e Moisés seria por Deus, pelo lugar de Deus. Irmãos, a gente vê aqui, quanta intimidade, quanta transformação na vida desse homem. Aleluia. Aí a gente vê aqui depois de 40 anos, e Moisés viveu dos 80 até os 120, que foi que ele morreu com 120 anos. A gente vê a diferença do que Deus fez na vida dele. Quando ele tinha 80 anos, Moisés ele não tinha experiência com o Senhor. Moisés ele estava sendo moldado, como eu já falei várias vezes. E a primeira vez que Deus vê ele, que Moisés vê uma sarça. Irmão, a sarça é uma árvorezinha, folhinhas pequenininha, meio verdinha, e que aquela sarça, a Bíblia diz que se queimava, tinha um anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor era o próprio Deus falando com Moisés. Irmãos, voltando aqui, para a gente muitas vezes falar com o Senhor, hoje as coisas mudaram tanto, né, pastor? Irmãos, as coisas mudaram tanto. Os jovens hoje, eles tratam a vida espiritual assim, tanto, como é que eu posso dizer? Não são todos, eu não posso generalizar, mas a vida espiritual da gente, o nosso relacionamento com Deus, a busca incessante pela presença de Deus, a busca pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, precisa de tempo, precisa de renúncia, precisa de santidade. Aí a gente vê aqui, irmãos, quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando Deus tem um chamado, a revelação de Deus, ela sempre tem um propósito nas nossas vidas. Sempre Deus, quando fala com a gente, sempre tem um propósito. Porque lá em Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos que fazem não de mal, para vos dar o fim inesperado. Irmãos, sempre que Deus tem um propósito, eu já sabia tudo que ia acontecer na vida de Moisés. Moisés que lutou, e hoje tem muitas pessoas que só dizem assim, não, eu estou pronto, eu vou. Irmãos, vocês têm ideia? Vamos pegar aqui o ministério. Aqui está falando do chamado de Moisés, que Deus aqui conversa com Moisés, dá instrução para a vida de Moisés, preparou Moisés foi transformado no caráter dele. Moisés, Deus, ele já tinha muito conhecimento. Esse conhecimento ainda ficou dentro dele, enraizado nele. Porém, Moisés ficou tanto tempo no deserto que durante aquela vida de 40 anos que ele teve lá foi desconstruída, digamos assim, durante o período dele. Porque Moisés reconhecia que ele não poderia fazer. Lá em João 14, a Bíblia diz que sem mim, Deus fala, sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, a gente muitas vezes diz assim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, mas sem Deus em nossas vidas, nós nada podemos fazer. Mas quando Deus diz, pode ir, eu estou com você, eu estou contigo, não pode ir, vai ter muito impedimento, o inferno vai se levantar, o inimigo vai se levantar, mas quando Deus diz, pode ir, porque é assim, se a gente for falar bem de ministério, irmãos, eu vou já terminar, tá? Irmãos, se a gente for falar hoje de ministério, muitas pessoas dizem assim, não, Senhor, eu estou pronta, Senhor, eu já posso ir, Senhor, eu quero fazer. Irmãos, mas deixa eu te falar aqui uma coisa de vida ministerial. Quando a pessoa louva, o inimigo vai em cima. O levita, não é só quem louva não, tá? Tem outras funções também. O levita naquele tempo, na Bíblia, era até o que matava o cabrito, ele matava, preparava para oferecer para fazer oferta diante do Senhor. Isso era o levita. Além de cantar, cuidava do templo, ele que matava e molava o animal para oferecer como oferta. E o levita hoje, o pessoal não é só quem louva. Não, ele também cuidava do templo e trabalhava muito na casa do Senhor. Irmãos, aí voltando aqui, irmãos, muitas pessoas têm o dom, mas não têm o chamado. Muitas pessoas cantam, mas elas não conseguem adorar o Senhor.
Muitas pessoas, irmãos, pregam, mas não vivem o que pregam. Irmãos, tem um chamado, principalmente hoje na vida, nessa situação, e nós vamos falar a verdade. Como o mundo está difícil. Eu falo assim para Deus, Deus, a vida está tão difícil, que só vive hoje mesmo quem tem Jesus, porque eu não sei como é que a pessoa consegue viver hoje sem a presença do Espírito Santo. Irmãos, porque cada dia que passa, a gente vai vendo que a gente depende cada vez mais de Deus, cada vez mais da presença do Senhor. Porque tem um problema ali, tem um problema ali. Irmãos, eu imagino que ser pastor é um chamado árduo, espinhoso e difícil. Porque além de você ter as batalhas do mundo espiritual, você tem que saber lidar com cada tipo de pessoa que você convive. Então não é fácil, irmãos, lidar com pessoas. Imagina Moisés aqui, que quando ele saiu do Egito, ele saiu mais ou menos com 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que lá no deserto tinha essa cadeira, eu vi essa cadeira, tinha a cadeira da qual Moisés julgava o povo. A Bíblia diz que ele começava de manhã até o final do dia, julgando todas as causas das pessoas, 3 milhões de pessoas. É como se, digamos assim, vamos colocar aqui numa linguagem atualizada, o presidente daquele povo. Ele era um monarca, um rei, digamos, presidente, monarca não, ele não tinha isso. Então a Bíblia diz que todas as causas do povo eram de o sogro dele, chegou lá e disse, Moisés, por que você faz isso? Assim você vai ficar muito cansado. Pega homens sábios de conhecimento, homens maduros, coloca grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1000 para ajudar. Irmãos, é difícil, a gente precisa de ajuda, né, pastor? Irmãos precisam de ajuda muitas vezes. Quem tem um ministério, quem tem um chamado, é separado por Deus. Irmãos, não é fácil. E para finalizar aqui, irmãos, eu estou muito cansado. Hoje nós temos acesso a Deus a qualquer momento através da oração. A vida de Moisés, aqui tem muitas coisas que eu não cheguei nem a falar. Tem muita coisa na vida de Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Alcorá, os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. Tudo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Foi um homem que todo o direito que nós temos hoje, as leis, toda a lei que nós temos hoje são oriundas ou são descendentes, ou elas vieram das leis que Deus deu para o povo. Lá em Levítico fala de leis. Todas as leis de direito que nós temos hoje, todas elas têm um fundamento nas leis que Deus deu para o povo através da vida de Moisés. É por isso que eu falo. E a Bíblia e os comentaristas falam que Moisés foi o maior legislador de todos os tempos. Além de ser um homem muito usado por Deus. Se a gente se eu começar, eu até peço aos irmãos perdão, que eu estou num nível de cansaço hoje tão grande, que está fora do comum. Foi uma semana que eu não vivi há muito tempo, de tão corrida, tão estressada que foi. Irmãos, mas para concluir aqui, a vida de Moisés, se a gente for ver bem, quando ele morreu, para concluir aqui, no início, quando Deus foi fazer o chamado dele, ele tinha medo. Ele colocou várias situações das quais ele não queria assumir esse chamado. E no final do chamado dele, Moisés tinha tanta intimidade com Deus. Moisés falava, a Bíblia fala que quando ele voltou, porque quando Deus fez o chamado lá no Monte Sinai, o Senhor disse assim, quando você tirar o povo lá do Egito, você traga o povo aqui no Monte Sinai que é para me adorar. E quando Moisés voltou com o povo, irmãos, eram 40 dias. Para a gente sair do Egito até Israel, se eu não me engano, são de 5 a 7 horas de carro. É só isso. 5 a 7 horas. A pé, a Bíblia diz que eram 40 dias. Ia ser 40 dias andando, naquela caminhadinha, a pessoa ia levar tudo que eles tinham criança, tinha animais, tinha os anciãos. Então, 40 dias por folga para chegar. E pela desobediência e pela murmuração do povo, pela murmuração, a Bíblia diz que para cada dia desses 40 dias ele iria aumentar um ano. E durante 40 anos, todo esse povo morreu, foi nascendo povo.
E durante esses 40 anos, somente 2 conseguiram entrar na terra prometida. Todos os outros pela reclamação, pela murmuração. E não, deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Você sabia que murmuração é um pecado? Tem gente que reclama de tudo na vida. E quando a gente reclama de tudo, porque todas as coisas que estamos recebendo e que tem na nossa vida é o Senhor que nos dá. E quando a gente começa a reclamar, a gente está reclamando daquilo que Deus nos deu. É tanto que o povo, Deus fez tanto pelo povo. Deus abriu o mar vermelho, Deus deu o maná, Deus colocava uma coluna de dia por causa do calor. Era uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, porque lá era frio. Deus cuidava, Deus alimentava o povo. A Bíblia diz que as roupas deles envelheceram durante todo esse período. E o povo, irmãos, começa a murmurar tanto. E a gente murmura tanto, irmãos, com a nossa vida, pelas coisas que a gente tem. Irmãos, a gente tem aquilo. Se a gente está numa vida difícil, a gente tem que ver também como é que é a nossa vida espiritual. Será que a gente anda murmurando, reclamando de tudo aquilo que Deus dá em nossas vidas? Por causa da murmuração. O povo ficou, ao invés de 40 dias, 40 anos. Por causa da negligência, irmãos, por falta da gratidão. Deus, irmãos, é tão bom quando a gente agradece a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Sejam bons, tem momentos difíceis. A Bíblia diz que a nossa vida não ia ser fácil. A Bíblia diz que tinha dias que ia ser muito difíceis. Jesus nunca falou que a nossa vida seria eternamente bem esplêndido, não, irmãos. Não, irmãos, não. O caminho é estreito, a porta é difícil e são poucos que acertam o caminho. Irmãos, para entrar no céu, só aqui, irmãos, falando um pouquinho da nossa vida espiritual. Para entrar no céu, fazendo a comparação, 3 milhões de pessoas, só 2 conseguiram entrar na terra prometida. Irmãos, e hoje, quanta gente está frequentando a igreja e o pessoal diz: eu sou crente, eu sou evangélico. Irmãos, falar é uma coisa, viver experiência sobrenatural com Deus é outra, ter intimidade com Deus é outra, renunciar ao que o mundo oferece para a gente é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo precisa ter dedicação, ter tempo, ter renúncia. E as pessoas vivem hoje de qualquer jeito, é tanto que a gente está na rua, ninguém nem sabe mais quem é que serve a Deus, quem não serve. Porque, irmãos, está tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, ninguém tem diferença, as ideias estão tudo do mesmo jeito. É um linguajar só mesmo da causa. As pessoas não. A gente, irmãos, não estou falando aqui de vocês, estou falando aqui do que eu vejo, tá? Você quer que ninguém faz isso, tá? Aqui ninguém é assim, né, pastor? Irmãos, a vida com Deus, ela é maravilhosa. A vida com Deus, ela é poderosa. A vida com Deus não tem nada que se compare. Irmãos, a cada dia que eu vivo, a cada dia que eu passo, eu vejo a presença de Deus como ela é poderosa. Aleluia. Irmãos, para concluir, só dizer uma coisa. O chamado da vida de Moisés foi um chamado de muita renúncia, foi um chamado difícil. 40 anos sendo preparado por Deus. Depois passou mais 40 anos tendo intimidade com Deus. 40 anos, irmãos, tendo intimidade. A Bíblia diz que depois ele falava face a face. Lá no Monte Sinai, Deus se apresentou para ele e Deus falou: você vai ver minhas costas, porque homem nenhum viu a minha face. Se ver, vai morrer. Porque ninguém aguenta a glória de Deus, irmãos. Ninguém aguenta o poder da glória, da presença de Deus. Então, irmãos, só dizer aqui: quem tem chamado, eu vou falar só para corroborar. Irmãos, quem tem chamado, pode renunciar. Fique firme. Seja firme, que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Irmãos, é bom demais encher o Espírito Santo. Irmãos, fique firme na presença do Senhor. O chamado é uma coisa maravilhosa quando você tem um. Às vezes a pessoa diz: eu não sei pregar, não sei cantar. Você sabe orar? Irmãos, o chamado, a intercessão é poderoso. A vida de quem ora, irmãos, quem ora tem muito poder. Deus se move, Deus se apresenta em nossas vidas através da palavra, também através da oração. A oração é um chamado maravilhoso.
Então, irmãos, fique firme na presença do Senhor. Aleluia. Busque a presença do Senhor. Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não desista do chamado que Deus tem para você. Fique firme, irmãos. Fique firme. Não desista daquilo que Deus tem na sua vida. Porque Deus é contigo por onde você quer e andar. O Senhor está contigo, irmãos. E mais uma vez, irmãos, muito obrigada pelo convite. Eu peço perdão, porque eu senti o peso hoje do cansaço, da dificuldade. Nunca fiquei nessa posição de um cansaço extremo, mental, físico, de educação. Mas eu espero que os irmãos fiquem firmes na presença do Senhor, que a palavra de Deus ela entre como uma chama, que a chama do Espírito Santo não se apague do seu coração, que a presença de Deus seja constante em nossas vidas, que o amor de Jesus habite verdadeiramente no nosso coração, que verdadeiramente a nossa vida seja agradável diante dos olhos do Senhor, porque coisa boa é, irmãos, estar na presença do Senhor. Isso eu falo com convicção, isso eu falo com experiência, isso eu falo com intimidade, porque nós temos que ser amigos íntimos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos, a nossa vida se torna mais fácil quando Ele anda conosco, quando Ele nos instrui naquilo que nós devemos fazer, nas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. E não é fácil. Nós temos que orar, não é até Deus ouvir nossa oração. Nós temos que orar, é até a gente ouvir a voz de Deus falando conosco. Aleluia! Então, irmãos, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer ao pastor, a Paula. Obrigada pelo convite. Que o Senhor abençoe grandiosamente as irmãs e irmãos. E que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nessa vida nossa, nessa caminhada nossa, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida do pastor poderosamente, em nome de Jesus. E que cada um receba de Deus aquilo que veio buscar nessa noite, em nome de Jesus.